pelo poder da linhagem que me antecedeu e pela coragem que em mim renasce. Eu abro agora o portal da filha que foi esquecida. Que o peso herdado encontre o seu caminho de volta à origem e que o meu valor floresça, livre, soberano e eterno. Olha só, nem sempre o amor vem como esperamos, né? Às vezes ele vem ferido, às vezes ele vem apressado, vem incompleto. Não exatamente como a gente gostaria que ele viesse. E às vezes ele não vem. E é nesse vazio que aprendemos as duras penas que nós não dominamos, que dar amor não é egoísmo, é sobrevivência da alma. E hoje eu volto à filha esquecida que habita em mim. Talvez essa história pareça muito familiar com a sua, ou de alguém que você conhece. Enfim, que toque a sua alma, que toque algo dentro de você, que seja como uma semente, que floresça, que tenha espaço para florescer dentro de você. Parte da minha história. Olha só, a minha mãe, né? Uma menina ainda, com sonhos partidos nas mãos, quando ela engravidou. Muito jovem. Ela queria ser livre, queria ser cuidada, mas ela foi chamada a cuidar e a sobreviver. Meu pai, um menino ferido, que aprendeu que quem sente perde e não é acolhido. Que chorar era motivo de apanhar. Pois é. E eu? Bom, eu nasci nesse encontro de almas, amores e dores. De medos disfarçados de silêncio e de afetos atravessados pela culpa e pelo medo, assim como nós todas nascemos aqui. Um sistema, uma cultura, uma religião, um dogma, regras, enfim. Quando a gente vem ao mundo, já tem todo um script pra gente seguir, que muitas vezes a gente não se dá conta, porque é como entrar numa festa que já tá tocando uma música. Você pode até não gostar, mas se você quiser ficar nessa festa, você acaba ouvindo esse som, não tem pra onde correr, não dá pra tapar os ouvidos e ignorar essa música que já tá tocando, porque ela já é ali. E eu queria ser o suficiente, eu queria ser vista, eu queria ser apreciada por quem eu sou, por quem eu era naquela época, assim como todas as crianças. Eu queria ser a resposta, eu queria ser a cura e o remédio para as feridas que nem fui eu quem causei. Mas, por mais que tentasse, assim como todas as crianças, por mais que elas tentem, eu não era o bastante para aquilo, para aquela situação. E nunca seria. Porque aquilo que é feito, aquilo que é ferido, aquilo que é aberto, aquela ferida que é aberta na infância, seja dos meus pais, dos teus pais, as nossas feridas que foram abertas na nossa infância, elas não são preenchidas por nada e nem por ninguém que venha de fora. Elas só são verdadeiramente curadas quando nós olhamos para elas com humildade, sinceridade, com vontade e com a guia ou o guia correto, sabe? Aquela pessoa sábia que chega do teu lado e sabe o que fazer, sabe como você pode olhar, que tem os caminhos, tem os mapas que você pode seguir para olhar para aquilo que tanto dói dentro de você. Na mitologia, por exemplo, Eco era uma ninfa que foi condenada a não ter voz própria. Ela só poderia repetir aquilo que ela ouvia. Então, Eco amava Narciso,
mas ela nunca pôde dizer o que ela sentia com as suas próprias palavras. Assim, muitas de nós também acontecemos, fazemos, amamos querendo ser vistas e reconhecidas por quem somos. E desejamos ser as escolhidas, mas nos calamos. Nós moldamos para ecoar o que esperam de nós, o que o mundo, os outros, enfim, a gente se molda. A gente faz coisas que às vezes nem combina muito com a gente, nem faz muito sentido o que a gente faz, mas a gente acaba fazendo para agradar, para suprir, para tentar entrar ou chegar num lugar onde não é o nosso. E, enfim, nos calamos, nos moldamos e perdemos, assim, a nossa verdadeira voz. Perdemos a nossa essência, perdemos quem somos, perdemos o que queremos e, às vezes, entramos como se fosse em uma casa e ficamos tão apáticas que dentro de nós, essa nossa casa, esse nosso lar, começa a pegar tanta poeira, tanta pó, que fica irreconhecível. E depois temos o trabalho, mas é uma luz de fazer ali uma faxina e conseguimos sim tirar aquilo de dentro de nós e trazer a luz, o brilho, a alegria, a vida. Nada é perdido. Outra coisa, você, mulher, principalmente, quantas vezes você tentou ser a solução da dor do outro? Sim, aquela que ouve, aquela que acolhe, aquela que luta pelo casamento, aquela que luta pela família, aquela que vai, que aguenta, que suporta, que aguenta tanta coisa que se perde de si, que se quebra, que perde o seu brilho, que perde a sua luz, que vive no automático. Que às vezes a vida começa até a perder sentido. Olha só, eu tenho uma amiga muito querida que mora em outro lugar e aqui nessa caixinha, né, nessa caixinha de onde a gente coloca o que a gente quer, onde a gente faz os outros pensarem que a nossa vida tá do jeito que a gente quer, né? Porque aqui não é o lugar de colocar, não é muro das lamentações para ficar colocando a gente chorando, se desiludindo, se descabelando, enfim. Cada um coloca o que acredita que deva colocar. Mas essa minha amiga, ela é um exemplo vivo e próxima de mim, que a vida dela, de alguma forma, perdeu o sentido para ela. E ela entrou em depressão, ela se sente anestesiada, sabe? Ela se sente fazendo coisas como se a vida fosse uma lista de tarefas. Ninguém na internet sabe. Ela tem muitos seguidores, ela continua fazendo as tarefas dela do dia a dia, ela dá risada, ela tira fotos bonitas, ela compra roupas novas, ela vai no salão, ela faz as unhas. Ela sempre tá aqui toda linda e bem disposta. Mas por trás da cortina da vida dela, ela está enfrentando algo que só ela mesma consegue ver o tamanho e dimensionar. E eu chamo a reflexão agora, para que você olhe para a sua vida, para que você analise aí. O que você precisa limpar, cuidar? Será que a vida está tendo realmente o sentido real para você? Ou será que ela é apenas uma lista de tarefas, onde cada dia tem uma tarefa diferente? Às vezes, até um passeio, uma praia, uma viagem, vira somente uma tarefa a mais feita. Não para os outros que vê as suas postagens, mas lá no fundo, você sabe, você sente um vazio tão grande que os seus olhos mostram, mas só para quem sabe ler. Quantas vezes, principalmente nós mulheres, acreditamos que se a gente for perfeita o suficiente, finalmente seremos escolhidas, finalmente seremos vistas, seremos reconhecidas e colocadas lá no palco, verdadeiramente amadas.
mas não é bem por aí. Mas existe uma promessa antiga bíblica, está lá em Salmos 27:10. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. O grande reconhecimento que a gente busca, ele não está fora, ele está dentro. E a maioria, é muito fácil falar, né? É muito fácil você falar assim, não, vai na igreja, faz isso, faz aquilo, senta lá, ora, e aí você faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes e não sente. Não consegue perceber esse reconhecimento, não consegue sentir a Deus dentro de você. Isso acontece e é mais frequente do que se imagina. Ainda que esse reconhecimento que a gente tanto deseja não venha de fora, não venha das figuras mais importantes ou mais, inclusive, arquetipicamente poderosas da nossa psique, do nosso interior, não nos reconheçam. O divino, Deus, o Criador, o grande arquiteto do universo, não esse aí que fica lá na nuvem com um raio e qualquer coisa que você faça errada vai te dizer que é pecado e vai jogar um raio na sua cabeça. Mas aquele amor genuíno, o amor, e também não necessariamente aquele amor cego que faz tudo ou que tolera tudo, porque o amor é paciente, mas ele também tem limite. O amor também diz não quando precisa dizer não. O amor também para e vai embora, caso ele não seja valorizado. O amor verdadeiro, não o poder, não o controle. E não é um reconhecimento em homens, mas é em Deus. Não nas aprovações, mas no fundo da verdade. Hoje eu escolho acreditar nisso. Hoje eu escolho me acolher, como eu já tenho feito há muitos anos, ou melhor, há alguns anos, 2, 3, para ser mais específica. E hoje eu devolvo e te convido também a devolver o que nunca foi meu. Eu devolvo as desculpas herdadas, eu devolvo as dores que foram transmitidas, eu devolvo os silêncios que me amarraram. Eu sou filha, mas eu não sou salvação. Eu sou amor, mas não sou remendo e nem remédio de ninguém. Hoje eu corto o laço que me mantinha presa na ilusão de precisar ser perfeita para ser amada. Vivemos hoje num tempo em que nos ensinam que agradar para ser aceita. Curtidas, filtros, performances, dinheiro, fama e poder, mas a verdadeira travessia não é ser aceita por todos, é ser fiel à própria alma, mesmo que isso custe uma solidão temporária. A cura ancestral começa quando alguém um dia ousa romper um ciclo, e hoje eu rompo. Hoje você também pode romper o ciclo de padrões repetitivos que às vezes a sua avó, aconteceu com a sua avó ou com alguma tia sua, e aí acontece com alguém da mesma família e aquilo vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Alguém tem que quebrar, alguém tem que ser corajoso o suficiente para realmente ser de verdade. Que tal você? E se você também um dia, alguma vez, tentou ser tudo para alguém ou alguém, se moldou para agradar, se apagou, se calou, mesmo que eles não tenham sabido te ver, saber o seu valor, olhar para você como joia preciosa que você é, te amar, te sentir, mesmo que ninguém tenha nem pronunciado o seu nome inteiro. Se escolhe, te escolhe por ti, pela tua criança interior, pela tua linhagem que precisa de um novo começo. Você é a ancestral de uma geração. Pensa nisso. Que você saiba se escolher de verdade, mesmo quando o mundo não souber te ver e nem enxergar o teu próprio valor.
Que a tua voz volte a ser sua e não apenas o alto-falante de ideias de alguém que está com você. Que o teu valor deixe de depender dos olhos alheios. Hoje te escolhe, hoje volta para casa. Eu honro o teu caminho e te espero na próxima travessia.